Bem-vindos ao debate. Hoje a gente mergulha num clássico absoluto da nossa literatura, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E para nos guiar, vamos usar uma análise assim fascinante de Carlos São Paulo, que olha para a obra pela ótica da psicologia junguiana. Vamos tentar entender a jornada trágica desse patriota que muitos consideram fanático e buscar suas motivações mais profundas. E a questão que vai nortear nossa conversa é a seguinte: a queda do Major Quaresma é, no fundo, um drama interno. Uma falha dele em reconhecer e integrar as forças do seu próprio inconsciente. Ou, por outro lado, a tragédia dele é a consequência, talvez inevitável, do choque entre um indivíduo de intenções puras, quase ingênuas, e uma sociedade que é estruturalmente corrupta, doente. Eu vou defender que, embora os fatores internos existam, claro, a história de Quaresma é, acima de tudo, um retrato de como uma sociedade e um poder autoritário esmagam a diferença, sabe? Transformando o que é puro em loucura. E eu já vou argumentar na direção oposta. Para mim, a tragédia do Quaresma é, na sua essência, um produto da própria cegueira psicológica dele. Uma incapacidade de ver que seu patriotismo fanático era, na verdade, uma compensação por vazios muito pessoais e, muito profundos. Ótimo. Então vamos começar com as posições iniciais. Por favor, apresente seu ponto de vista. Meu ponto de partida, sim, é que o patriotismo do Quaresma não pode ser visto como um ideal puro e simples. A análise de São Paulo é muito precisa ao descrevê-lo como uma fixação fanática. E por quê? Porque essa fixação ela surge para preencher um vazio imenso na vida dele. O texto diz algo que eu considero crucial. A sua dedicação extremada ao Brasil não deu lugar à completude de sua virilidade. Em termos mais diretos e até junguianos, a energia vital dele, a sua libido, não encontrou um caminho através de uma paixão pessoal, sabe? De uma relação íntima e transformadora. Então o que ele faz? Ele projeta toda essa energia na nação. A pátria se torna o grande amor, o grande projeto, o canal por onde a alma dele tenta se expressar. E é por isso que as ações dele são, na verdade, sintomas de uma crise de identidade profunda. A pergunta que o move, quem sou eu, ele tenta responder olhando para fora, para o Brasil, porque ele não consegue olhar para dentro. A famosa proposta de trocar o português pelo tupi-guarani é o exemplo perfeito. Não é um ato político pensado, estratégico. É uma tentativa de amar sua própria natureza, como diz a análise, mas de uma forma ingênua, quase infantil e totalmente desconectada da realidade. E a prova final dessa compensação é o título falso de major. Ele usa para não ser um Zé Ninguém, para evitar a invisibilidade social, para cobrir um sentimento de inferioridade. É uma máscara, uma persona, que em vez de protegê-lo, o leva ao ridículo e o afasta cada vez mais de quem ele realmente é. A queda dele, para mim, é o resultado inevitável dessa profunda e trágica desconexão consigo mesmo. Eu entendo sua linha de raciocínio, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Para mim, focar tanto na psique do Quaresma é quase como culpar a vítima e ignorar a brutalidade do agressor, sabe? O problema central não é o Quaresma, é o meio em que ele vive. A análise que a gente está usando é brilhante ao recorrer a Canguilhem. E a ideia dele é fundamental aqui. A loucura não é uma condição abstrata, mas uma relação, um desajuste entre um organismo e seu ambiente. E que ambiente é esse que Lima Barreto descreve? É um Brasil recém-saído da monarquia, uma sociedade que o texto descreve como um lugar onde o poder esmaga o amor e subtrai toda a dignidade do ser. Nesse contexto, a pureza do Quaresma não é uma falha psicológica, é uma anomalia perigosa. Ele é, como diz o autor da análise, diferente de todos e lutava para ser reconhecido assim. O que chamam de loucura nele é, na verdade, o rótulo que essa sociedade doente impõe a tudo que não se encaixa na sua lógica de esperteza para vencer o outro. O idealismo e a honestidade dele são as qualidades que o condenam. Ele acredita de verdade que pode mudar as leis, que pode oferecer um projeto para o povo. E qual é a resposta do poder, encarnado no ditador Marechal Floriano? O desprezo absoluto. O memorando dele é rasgado, suas ideias são ignoradas e, no fim, ele é fuzilado. A tragédia não é uma falha interna,
É a reação violenta e previsível de um sistema a um corpo estranho que ele não pode, de forma alguma, digerir ou assimilar. Mas essa reação violenta do sistema, ela é provocada por uma ação dele que, na minha visão, expõe toda a sua desconexão. A internação no hospício, o primeiro grande colapso, está diretamente ligado ao que o texto chama de ato falho, enviar um requerimento oficial em Tupi-Guarani para o Ministério da Guerra. Vamos analisar isso. Um ato falho, no sentido psicológico, não é um simples erro. É quando o nosso inconsciente, aquilo que a gente reprime, invade nossa ação consciente e revela uma verdade sobre nós. O ato dele revela uma completa cegueira para com a realidade prática. Ele não está desafiando a sociedade de forma consciente. Ele está tropeçando nela, porque a compulsão interna de validar aquela identidade frágil de patriota autêntico é tão forte que o cega para as consequências óbvias do seu ato. É um colapso que vem de dentro para fora. Olha, com todo respeito, eu simplesmente não consigo concordar que foi um mero ato falho. Você não acha que essa pode ser a interpretação mais redutora? E se, na verdade, esse foi o ato mais lúcido dele? Um ato de coerência radical. Ele estudou, ele acreditou que o tupi era a verdadeira língua do Brasil e agiu de acordo com sua crença mais profunda. O ato só parece falho ou louco porque a sociedade ao redor é hipócrita. Ela exalta o indígena no romantismo, mas na prática considera sua língua um absurdo. A sociedade o declara louco não por um erro burocrático, mas porque a tentativa dele de resgatar uma identidade mais verdadeira para o país expõe a falsidade da identidade oficial. Entende? É uma punição pela sua inocência, pela sua coerência. O contraste que a análise faz com a personagem Ismênia é perfeito para ilustrar isso. A loucura dela, por causa do casamento desfeito, é um refúgio privado. Confronta o papel da mulher, que já é muito, mas fica na esfera doméstica inteira. É uma loucura pública, política e, por isso, muito mais perigosa para quem está no poder. Esse é um ponto interessante, mas eu o colocaria de outra forma. Você diz que a loucura dele é política. Eu diria que a política é apenas o palco, onde o drama pessoal e psicológico dele se desenrola de forma trágica. Vamos voltar ao episódio do Marechal Floriano, que você mesmo usou como a prova do esmagamento social. Para mim, ele é a prova cabal da ingenuidade psicológica do Quaresma. O que ele faz? Ele projeta a sua própria pureza, os seus ideais de honestidade, na figura de um ditador. Ele genuinamente acredita que um tirano vai se interessar por um projeto para o bem do povo. Isso, para mim, é a maior evidência da sua cegueira. É uma recusa em ver o mundo como ele é. Em termos junguianos, é uma recusa total em integrar a própria sombra e, consequentemente, em reconhecer a sombra no outro. Poderia explicar melhor o que seria essa sombra no contexto do Quaresma? Claro. A sombra, para Jung, é o nosso outro lado. São as partes de nós que a gente não reconhece ou que considera negativas. Nossa raiva, nossa inveja, nosso egoísmo, nossa capacidade para o mal. Integrar a sombra não é se tornar mal, mas reconhecer que essa dimensão existe em nós. Quem faz isso se torna mais sábio, mais completo e principalmente menos ingênuo sobre a natureza humana. O Quaresma vive totalmente dissociado da sua sombra. Ele é só pureza, só ideal. E por isso ele não consegue ver a sombra óbvia, gigantesca do Marechal Floriano. Ele olha para um ditador e vê um patriota. A análise diz isso com clareza. Um homem mais sábio perceberia que um ditador não quer amor ou respeito. Ele quer dominar. A tragédia acontece porque ele não está agindo com percepção da realidade política, está agindo para compensar suas fixações, buscando no ditador a validação que nunca teve. Mas essa ingenuidade dele, essa incapacidade de ver a sombra, não é justamente o que o torna tão diferente e, por fim, tão perigoso para aquele sistema? O sistema inteiro funciona na base da sombra, da esperteza, do favor, da violência velada. A pureza dele se torna uma vulnerabilidade fatal porque o sistema é impenetrável a ela. O texto é taxativo, não bastam as boas intenções. O que a história de Quaresma nos mostra, de forma brutal, é que num sistema governado pelo poder cínico, a integridade é vista como fraqueza ou estupidez. Quando ele se oferece para lutar ao lado do Marechal, ele age com uma lealdade patriótica pura. E qual é a recompensa? A prisão e o fuzilamento.
Você realmente acha que se ele fosse mais integrado psicologicamente e reconhecesse a sombra de Floriano, o resultado seria diferente? Provavelmente ele nem teria se envolvido. Mas o ponto é que o poder não dialoga com a pureza. Ele a coopta ou a destrói. Quaresma é destruído porque não joga o jogo, porque sua honestidade radical expõe a desonestidade de todos. Sua queda não é um fracasso em entender a si mesmo, mas um fracasso do mundo em acomodar alguém como ele. Eu entendo o ponto, mas a necessidade dele de se agarrar a esse nacionalismo extremo já é, em si, um sintoma. Todo o esforço para usar apenas produtos do Brasil, a dedicação maníaca aos estudos, tudo isso é uma tentativa de construir uma identidade em bases externas e, por isso, frágeis. É uma fuga para o coletivo para não ter que encarar o vazio individual. É aqui que outro conceito junguiano se aplica perfeitamente, o de persona hipertrofiada. A máscara social que todos nós usamos. Exatamente, a persona é a máscara que a gente apresenta ao mundo. É normal e necessário ter uma. O problema é quando nos identificamos tanto com a máscara que esquecemos quem está por trás dela. No caso dele, a persona de Major Policarpo Quaresma, o patriota, cresceu tanto que engoliu o Policarpo homem, o indivíduo. Ele perdeu contato com seu verdadeiro eu, com o que Jung chamaria de self, a totalidade da psique. O texto diz que ele afastou-se de sua verdadeira identidade. E é por isso que no fim da vida, na prisão, ele tem aquele momento de clareza terrível. O arrependimento dele não é sobre a pátria ter sido ingrata, é a percepção tardia de que o caminho que ele escolheu, o do fanatismo, o levou para longe de si mesmo e que a vida passou por ele sem que ele a vivesse de fato. É um argumento forte, mas você já parou para pensar que essa busca desesperada por uma identidade não acontecia no vácuo? O Brasil do início da República, que Lima Barreto conhecia tão bem, era um país com uma identidade profundamente conturbada, uma nação que, depois de séculos de colônia e império, também não sabia responder à pergunta «Quem sou eu?». A busca do Quaresma, por mais extremada que seja, é um reflexo, um espelho da crise coletiva. Ele personifica o dilema nacional. Talvez ele tenha se tornado o bode expiatório para uma nação que também não sabia lidar com suas contradições, que queria ser moderna e europeia, mas tinha vergonha de suas raízes indígenas e africanas. Seu fanatismo não é só uma excentricidade pessoal, é a manifestação trágica de um problema que era de todos. A sociedade não o pune por ele ser diferente dela, mas por ele ser um espelho exagerado e terrivelmente incômodo de suas próprias incertezas. Sem dúvida, o contexto importa e essa leitura do Quaresma como espelho da nação é muito poderosa. Mas a tragédia, no fim das contas, é sempre sentida no plano individual. O inconsciente coletivo, a crise nacional, tudo isso oferece o palco, o cenário, os símbolos. Mas o drama se desenrola na alma de cada um. E a alma de Quaresma estava perdida em suas próprias compensações e idealizações muito antes de o Marechal Floriano assinar sua sentença de morte. Ele foi vítima de um sistema brutal, sim, mas também foi vítima de sua própria incapacidade de se conhecer. Ao final, eu mantenho a minha posição. Embora a jornada interior seja crucial e a análise psicológica enriqueça imensamente a leitura, a história de Policarpo Quaresma permanece para mim como uma alegoria poderosa sobre o destino da pureza num mundo governado pelo poder cínico. Ele é o arquétipo do inocente, do visionário que, por ser honesto e diferente da norma, é primeiro considerado ridículo, depois louco e, por fim, perigoso e descartável. Sua história demonstra a imensa dificuldade, talvez a impossibilidade, de praticar o amar ao próximo num contexto social e político que ainda não evoluiu para isso. Ele é a prova de que, às vezes, o mundo simplesmente não está pronto para seus melhores homens. E eu concluo reafirmando que a jornada de Policarpo Quaresma é um aviso atemporal sobre os perigos de uma vida não examinada. Sua nobreza de intenções, que eu não nego de forma alguma, foi tragicamente minada por uma profunda falta de autoconhecimento, uma cegueira para com as forças do próprio inconsciente que o moviam. A análise de São Paulo nos lembra que a lição trágica do livro é sobre a necessidade de sabedoria para proteger nossa beleza interior e nossos ideais.
E essa sabedoria que o Quaresma nunca alcançou começa não com projetos grandiosos para salvar o mundo, mas com o doloroso, humilde e necessário mergulho dentro de nós mesmos. E talvez a genialidade de Lima Barreto esteja justamente em criar uma obra que sustenta essas duas leituras com igual força, né? A análise pela perspectiva psicológica revela essas camadas de tensão entre o indivíduo e a sociedade, o consciente e o inconsciente, o sonho e a realidade. A história de Quaresma não oferece respostas fáceis, mas nos convida a continuar explorando essa complexa e eterna relação entre a nossa psique e o mundo que nos cerca.